Olá, eu sou o Pai Ubirajara de Xangô e este é o Cantinho do Preto Velho. É isso aí, pessoal. Nós estávamos falando nos outros vídeos sobre mediunidade de incorporação. Falamos sobre a incorporação dos terreiros, falamos sobre as formas, falamos sobre a incorporação sonambúlica, mediunidade sonambúlica. E hoje nós vamos falar de um outro assunto, um outro tipo de mediunidade, ao qual ocorre muito nos terreiros. Só que, infelizmente, já se tornou uma coisa cultural. Os terreiros tratam e estudam apenas a mediunidade de incorporação. Dificilmente há um estudo avançado em outros tipos de mediunidade. Bom, espero que as coisas mudem, né? Tem algumas casas que já começam a investigar outros fenômenos, outros tipos de mediunidade. Mas vamos falar sobre a vidência. E eu peço a todos vocês aí que, por favor, se inscrevam em nosso canal, deixem mensagens, façam perguntas, ativam o sininho, curtam, que é muito importante para nós propagar o nosso culto, propagar a nossa ideia. Mas vamos lá, antes da gente começar o vídeo, eu quero aqui fazer um agradecimento. Olha, gente, que cenário bonito, bacana. Algumas imagens de orixás, né? Estamos aqui no Espaço Benzadeus, aqui na rua Manuel da Nóbrega, fazendo já aqui o agradecimento à Rose, que nos cedeu o espaço aqui para a gente fazer. Aproveitar até o cenário, né? Um cenário muito bacana, muito bonito aqui, e poder realizar o nosso trabalho, fazer o nosso vídeo. Rua Manuel da Nóbrega, 1359, Espaço Benzadeus. Depois eu vou deixar os links do espaço na descrição do vídeo, tá bom, gente? Mas falando de mediunidade de vidência, nós temos dois tipos de mediunidade, dois tipos de evidência na realidade, né? A vidência, na realidade, algumas pessoas confundem a vidência com uma certa premonição. Alguns filmes, né, mostram, a fulana de tal é vidente, ela vê o futuro. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Essa não é a mediunidade de vidência. A vidência é o dom de ver, ou seja, ver o outro lado, a outra dimensão, vamos dizer assim. Ver espíritos. E nós temos dois tipos. A vidência normal. A vidência normal nós enxergamos o lado espiritual, ou seja, a outra dimensão, uma outra frequência. Como nós enxergamos? Algumas culturas trazem a crença do chamado terceiro olho, né? Tem toda uma teoria em cima, mas na realidade assim, são visões mentais, ou seja, o espírito se apresenta para a pessoa, mentalmente nós conseguimos visualizar aquele espírito. Tanto que você pode virar as costas, você pode fechar os olhos, permanecer com os olhos abertos, não há problema, você continua vendo mentalmente, como se fosse, não sei se é a descrição correta, mas uma ideia fixa. E aquela imagem, ela não sai da cabeça da gente. Às vezes uma pessoa chega perto, começa a conversar e aquela imagem de uma pessoa fica na sua mente e eu posso até dizer assim, eu vou usar um termo que não é muito adequado, né? Meio perturbador, porque aquela ideia fica fixa, aquela imagem fica fixa. Aí você fala, você conhece fulano assim, ou a pessoa é desse jeito, assim, assado, dá toda a descrição da pessoa.
Fala, peraí, esse é meu avô que morreu, ou minha mãe, ou meu pai, sei lá, meu tio, né, que faleceu já há 2 anos. Aí você observa que você está realmente sentindo, vendo, percebendo mentalmente. Então esse é um tipo de vidência. Agora, nós temos um outro tipo, que é a chamada clarividência. A clarividência, você vê os espíritos da maneira que você está vendo esse vídeo agora. Ou da maneira que você vê um parente seu, o seu vizinho, o feirante, o açougueiro. É nítido, a coisa é tão nítida que por muitas vezes a gente não consegue discernir o que é o encarnado do desencarnado, de tão nítido que é. Então esta é a clarividência. E temos também a clareaudiência, né? Ou seja, você ouvir os espíritos claramente, como se alguém estivesse falando no seu ouvido. Até tem uma história engraçada, uma ocasião eu havia pego o metrô, eu trabalhava numa estação do metrô, ou seja, próximo de uma estação do metrô, e aquela história que a gente já conhece, né? Você senta ali na cadeira, você acaba adormecendo, cochilando, né? E eu quase passei do ponto, ou seja, quase passei da estação, e eu cochilando. E teve um momento que eu ouvi claramente, acorda tio! Acorda tio, eu olhei, não tinha nenhuma criança por perto, não tinha nada, quando eu vejo a estação do que eu tinha que descer. Aí eu corri e desci, né, naquela estação específica. E era o meu herê, né? O meu herê que havia me avisado que estava chegando próximo da estação. De uma maneira como? Clareaudiência, ou seja, você ouve como se alguém estivesse conversando, falando com você, né? Acorda, tio! E foi muito legal, gratificante, porque eu me senti feliz com aquele momento, né? Com aquele contato que eu tive com o meu herê, ele me avisando da estação. Então são tipos de mediunidades que não é muito estudada, não é muito propagada nos terreiros de Umbanda. Mas o nosso cantinho do Preto Velho, a gente vai pegar detalhe por detalhe e nós vamos falando e explicando. Tem um detalhe, quando nós vemos um espírito, você fala, eu vi um Preto Velho, eu vi um caboclo, eu vi fulano de tal que desencarnou, né? Na realidade, o espírito, ele não tem forma. O espírito, ele é pura energia e pura inteligência. Então, o que acontece? O espírito se usa de uma roupagem espiritual, que nós podemos dizer o corpo espiritual que o espírito usa. Ou seja, aquela energia inteligente que é o espírito que habita o universo, ele se usa de uma roupagem espiritual chamada de perispírito, tá? Algumas outras religiões dão outros nomes, né? Qualquer hora a gente vai falar sobre esses nomes também. Mas perispírito. O perispírito é exatamente a roupagem espiritual que o espírito usa para se identificar perante as pessoas encarnadas. Ou, um outro termo, perante as almas encarnadas, né? Então a designação espírito quando já está desencarnado, alma quando ainda está encarnado, né? Então o espírito se utiliza dessa roupagem que é o perispírito. Então quando nós vemos alguém conhecido, um preto velho ou um caboclo, nós vemos primeiro, né, claro, o perispírito. Só que por trás existe uma consciência espiritual, uma energia, que é o espírito, aquela individualidade que habita o universo.
É isso aí, gente. Aproveitem aí, quem ainda não se cadastrou no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos e propaguem, divulguem. Coloquem nos comentários as dúvidas que nós vamos esclarecendo aos poucos. E é só colocar lá no comentário, tá? Gente, mais uma vez aqui agradecendo o espaço, bens a Deus, agradecendo a Rose. Vou colocar na descrição do vídeo todos os contatos de rede social, tá? E quem quiser aí fazer as suas compras para o seu terreiro ou para os seus momentos de prece e oração, o material que você precisar, você vai encontrar aqui no espaço Bens a Deus e fica praticamente na área central, próximo ao shopping, na rua Manuel da Nóbrega, 1359. Eu já olho aqui para a Rose. Obrigado, Rose, obrigado. Gente, um grande beijo no coração de todo mundo e continue conosco aí no nosso canal Cantinho do Preto Velho. Valeu!